Acho que é aqui. Pronto. Eu vou conversar um pouquinho com vocês para a gente esclarecer essa estratégia utilizada para a pesquisa, a formatação da chave de pesquisa, tá? Eu achei, quando eu comecei a fazer, achei muito complicada, muito complexa, né? Um pouquinho, assim, de algumas informações que na aula da professora Helene, como era uma aula mais ampla, de um conteúdo maior, faltou algumas informações ela dá, tá? É uma aula super rápida, no máximo 20 minutos, 25, para a gente debater aqui, tá? Vocês forem tendo perguntas, se quiser explicar alguma coisa, complementar alguma fala, só vocês me interromperem aqui. Pode ligar o microfone mesmo, que o chat eu não consigo ver aqui não, a qualquer momento, tá bom? Então, a estratégia pico, ou pieco, ou pico com O minúsculo, ou pico com O minúsculo. Existem três formas, tá? A diferença entre as duas é que a pico com O maiúsculo no finalzinho, se vocês forem pesquisar na net, tá? É para utilizar trabalhos de pesquisa clínica que envolvam o envolvimento direto com o paciente, tá? Especificando para a nossa área. E essa com O minúsculo é que nós vamos utilizar, que é a que não envolve o paciente, que pode envolver percepções do paciente, entrevista, por escrita, mas que não envolve a análise clínica, vamos dizer assim. Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Eu sei que não está passando, mas passou. Tá? Então, a estratégia PICO que nós utilizamos é a pesquisa não clínica, né? Que existe a clínica, que é aquela que eu falei, que é todo maiúsculo, e a não clínica, isso é apenas diferença de escrita. Essa estratégia, na pesquisa não clínica, ela auxilia na construção, primeiro, da pergunta da pesquisa, que é o que nós fizemos sem a utilização da estratégia PICO, que é a pergunta norteadora do trabalho, beleza? E ela também auxilia na busca das evidências científicas acerca do tema que a gente vai propor, que a gente vai estudar, que a gente vai escrever, ou que a gente procura na literatura uma resposta para aquilo. Se, por exemplo, entre os trabalhos que eu estou participando, a pergunta foi: quais são os tratamentos eficazes para a luxação recidivante de ATM? É o trabalho que eu, Bruno e Raíssa estamos desenvolvendo. Essas evidências, tá? Essa pergunta, ela vai nortear todo o meu trabalho e ela também vai nortear a forma com a qual eu vou fazer a minha pesquisa nas minhas bases de dados, tá? E essa estratégia PICO é que vai me definir, quando vocês forem mais para frente um pouquinho da aula, que vai me definir como eu vou selecionar as minhas chaves, tá? As minhas palavras-chave, os meus descritores. Nós já fizemos essa seleção dos descritores. Na minha avaliação aqui, quando eu adaptei a PICO, a estratégia PICO, não vai ter muita diferença, beleza? A gente apenas vai separar as nossas palavras-chave embasadas na estratégia PICO. Vocês vão entender um pouco do que eu estou falando mais da frente, tá? Então, a estratégia PICO, ela tem três bases: o P, o I e o CO, tá? O P significa aquilo que eu vou utilizar, os meus primeiros descritores, baseado na minha população, no meu paciente, que o paciente pode envolver idade, raça, sexo, status de saúde ou problema. Tá? Por exemplo, no exemplo que eu dei agora há pouco, que relata quais são os tratamentos eficazes para a luxação recidivante de ATM. Qual seria o problema? A luxação recidivante de ATM. Então, eu usaria aqui dois descritores: luxação, que é um descritor que está lá no DEX, e ATM, juntando os dois com um ente. E aí formaria a minha primeira palavra-chave relacionada ao P da estratégia PICO, que seria população, paciente ou problema. Nos nossos casos, que são artigos de revisões sistemáticas, que são artigos não clínicos, de pesquisa não clínica, nós não vamos tratar muito de população nem de paciente. A gente tem mais problemas. A gente procura mais entender o problema que a minha pesquisa ela traz, ou seja, que a minha pergunta norteadora ela traz para o meu artigo.
vocês vejam que a gente sempre traz a pergunta norteadora. Toda revisão sistemática, ela sempre vai ter uma pergunta norteadora. Porque ao final, como eu falei a vocês em outros momentos, a gente tem que responder aquela pergunta, tá? Não assim, diretamente. A resposta da pergunta é essa. Mas na minha conclusão, o leitor, ele tem que avaliar a minha pergunta norteadora e a minha resposta, a minha conclusão, eles ou respondem ou não, tá? Por que eu digo responder sim ou não? Se responder, ok. Com sim, ok. Significa que a minha pesquisa tem embasamento teórico para aquela resposta. Se responder com não, ok também. Por quê? Isso é uma oportunidade de eu transformar a minha revisão sistemática em uma pesquisa clínica, que vai utilizar a estratégia do PICO, que é toda maiúscula. A palavra PICO toda maiúscula. É uma estratégia diferente que a gente não vai abordar nesse semináriozinho aqui, tá? Então, a gente utiliza primeiro o P, o nosso problema, que no caso do nosso exemplo é luxação e ATM. A luxação recidivante de ATM. A próxima letra da estratégia é o I, que é a questão do interesse. A gente vai entender essa parte mais, ela é um pouco complexa, que ela envolve todo o arcabouço daquele problema que está inserido. Ou seja, se a minha pergunta norteadora é quais, mesmo exemplo de antes, quais são os tratamentos eficazes para luxação recidivante de ATM, tem uma série de coisas aí no meio que envolvem esse tratamento, tá? Esses tratamentos eficazes. Pode ser tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, pode ser tratamentos homeopáticos, é, e envolve muitas coisas dentro desse complexo dessa pergunta. Então, tudo que for dentro desse complexo, que não envolva o meu problema e nem envolva o CO, que vocês vão ver o que é na próxima slide, vai estar dentro dessa parte do I do interesse. Então, essa parte geralmente ela é maior, ela tem mais descritores. Eu vou dar um exemplo para vocês mais à frente, tá? E o meu CO, nesse caso do de pesquisa não clínica, é o meu contexto, no qual está inserido aquele problema. Se a minha pergunta, voltando ao nosso exemplo, quais são os tratamentos eficazes para a luxação recidivante de ATM, o meu contexto é que existem atualmente tratamentos que não são eficazes. Então, quais são esses tratamentos? Eu poderia inserir aqui, nessa parte do CO, descritores, palavras-chave que remetam a esse tratamento ou que tragam algo que remeta na minha pesquisa a esse tratamento. Por exemplo, a palavra, o descritor terapêutica. Porque, junto com esse descritor, eu posso colocar outro que remeta a uma terapêutica não eficaz. Tá? Que agora não me vem qual seria um descritor presente no 10 para uma terapêutica não eficaz. Mas eu coloco dois descritores, por exemplo, nesse caso. O descritor terapêutica, que envolve várias terapêuticas, terapêutica cirúrgica, medicamentosa, homeopática, pode ser qualquer coisa que envolva a terapia. Não entendam terapêutica, nesse caso aqui, como medicamento, entendam terapêutico como o sinônimo de tratamento, tá? E eu junto essa palavra, esse descritor terapêutica, com algo que remeta para que essa minha palavra-chave ela simbolize uma terapêutica não eficaz, que agora não me vem na cabeça aqui, tá? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem ir falando. Então, nesse exemplo que eu vou trazer para vocês, a gente tem, dentro da estratégia PICO, para a pesquisa não clínica, o P, que é a percepção do paciente. Nesse exemplo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O nosso I é a presença do acompanhante. Vocês vão entender o que eu estou falando. E o CO é a sala de pré-parto. Então, vejam, a partir daqui, se eu desse para vocês, eu quero que vocês falem agora. Essa chave de pesquisa aqui. Esse meu PIN. Percepção do paciente, presença do acompanhante, sala de pré-parto. Vou perguntar para Yara. Yara, você consegue formular, a partir desses três termos, qual seria a pergunta norteadora desse trabalho? Você não sabe o tema, você não sabe nada. Você só sabe isso daqui.
Peraí. Tô esperando. Se alguém quiser falar, gente, pode ligar o microfone, tá? Se alguém No tiver caso, eu teria que formular uma pergunta com essas palavras que estão aí descritas isso, na PIC. com o P, o I e o CO. Percepção do paciente, presença do acompanhante e sala de preparo. Qual seria a pergunta norteadora para isso daí? Quem sabe? Se Yara não está lembrando agora, não está lembrando não está conseguindo formular, vamos ver quem consegue. Vai, me ajudem. Ajudem Yara aí. Suzy, Gabi. É importante essa atividade que a gente vai conseguir entender o contexto da estratégia aqui, tá? Carolzinha? Poderia ser, tipo, qual o impacto da presença do acompanhante na sala de preparo de acordo com a percepção do paciente? Que coisa linda. Você conseguiu entender, a partir da estratégia PICO, qual é a pergunta. Qual a percepção do paciente com a presença do acompanhante na sala do preparo? Vejam como é interessante você não ter nem o tema e nem a pergunta norteadora, e Carolzinha conseguiu formular a pergunta norteadora do trabalho. Tá? Então, a estratégia PICO, ela é isso. Ela é uma forma de você organizar a sua chave de pesquisa para que você consiga chegar em um consenso final. A principal parte do trabalho que a estratégia PICO vai enaltecer, vamos dizer assim, é a conclusão. Tá? Quem utiliza uma boa estratégia PICO vai ter uma excelente conclusão no trabalho, tá? Para as duas conclusões, sim ou não. A resposta positiva ou negativa. As duas respostas são extremamente importantes, como já falei. Que sim, ótimo, a literatura está concordando com os meus argumentos, a literatura concorda com ela mesma, ou seja, há uma linha de pensamento muito semelhante entre os trabalhos, entre os pesquisadores, e se não, poxa, aí tem uma gama de assunto para pesquisar. Então, cabe muita pesquisa nessa área, que a minha resposta foi não. Beleza? Alguma pergunta? Acho que não. Então, aqui, nesse nosso exemplo, já estou partindo para o finalzinho, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem a nossa estratégia PICO dessa pesquisa, que é a nossa pergunta norteadora: qual a percepção do paciente com a presença do acompanhante na sala de preparo? Está até errado aqui que preparo está tudo junto. Então, qual seria o tema? Percepção do paciente com a presença do acompanhante na sala de preparo, ou alguma coisa desse tipo, tá? Eu não tenho o tema agora aqui para apresentar a vocês. Então, nesse trabalho, o nosso P seria o nosso problema, ou o meu paciente. Estão lembrados lá, ó, do P? Vamos voltar aqui para lembrar vocês. O P, paciente, problema ou população. Tudo que envolver dentro do paciente, idade, raça, sexo, status de saúde, é o nosso P. Então, vejam qual é o nosso P aqui. O P dessa pergunta norteadora é gestante e paciente. Paciente é o meu problema. Gestante é a questão do meu paciente. Então, ele pegou um problema, que é o paciente, e o próprio paciente, como descritor. E qual a situação do paciente? O paciente está gestante. A paciente, no caso, está gestante. Tá? Então, vejam que ele vai utilizar aqui alguma junção booleana, um AND, um OR ou um NOT, para fazer a junção desses dois descritores aqui. A gente vai ver mais à frente como é que ele fez. O meu I, que é tudo que envolve, vamos voltar lá, o contexto, o interesse, perdão, tudo que envolve o interesse, tudo que está entre o contexto e o problema, tá? Tudo que vai estar dentro daquele meio. Então, nós vamos ver aqui tudo que ele colocou. Ele colocou o descritor acompanhantes formais em exames, e aí são vários tipos de acompanhantes para esse paciente gestante. Então, a minha pergunta norteadora é: qual a percepção do paciente com a presença do acompanhante na sala de preparo? Então, o acompanhante é a parte do interesse na pesquisa. É o que envolve a grande problemática da minha pesquisa. Então, eu vou lá e coloco no meu exemplo. Ele colocou também, vejam que aí ele vai mais além. Mães, cônjuges
cônjuges e pai. Ele juntou possibilidades para o meu interesse, possibilidades de acompanhante para a gestante. Vejam que ele colocou ele colocou um descritor, vamos dizer, mestre, um descritor central, que é acompanhantes formais em exames físicos desses pacientes. Mas ele colocou uma descrição, descritores que descrevem, parece que você falar duas vezes, mas não. Descritores que descrevem o descritor central. Ficou aqui um bolo, um embolado. Mas, ó, mães, cônjuges e pais são acompanhantes formais em exames físicos. Ele poderia colocar mais aqui. Na pesquisa que eu utilizei, ele bota etc. Porque tem amigo, tem amiga, tem parente, tem vizinho. Qualquer pessoa viva pode ser uma acompanhante formal em exames físicos, nesse caso de gestantes, que são as pacientes, tá? E o meu CO, que é o meu contexto, onde aquele problema acontece. Salas de parto, salas de pré-parto, que são as possibilidades para esse termo. Você pode ter as salas de parto, que é diretamente onde está acontecendo o problema, e salas de pré-parto, que é o a priori daquele problema, tá? Então, isso tudo é explicado, é destrinchado. O meu problema, a minha pergunta norteadora é destrinchada em descritores. Nos nossos trabalhos, eu acho que todos eles, que eu participo, têm 5 palavras-chave. Vamos supor, 5 descritores. Um descritor ficaria no P, que é o meu problema, o meu paciente. De 2 a 3 descritores ficariam no I, que é tudo que envolve aquela questão norteadora. E o CO, seria o contexto, ficaria com um descritor. Então, nós não vamos mudar muito os nossos descritores. O que nós vamos fazer é organizar esses descritores para a gente conseguir fazer a nossa pesquisa na nossa base de dados, as bases de dados específicas e as bases de dados completas, tá? Então, aqui, eu acho que eu botei um slide aleatório aqui, tá? Então, aqui, o exemplo que ele trouxe, que eu peguei, tá? Isso aqui é da internet. Nesse caso, dessa pergunta norteadora da percepção das gestantes, dos acompanhantes em sala de pré-parto, tá? Ele utilizou aqui, veja, o meu P, que é o meu paciente, o meu problema, ele utilizou gestantes e aqui pacientes. Tá erradinho aqui, tá? Gestantes e pacientes. Para juntar esses dois descritores booleanos, tá? Esses dois descritores, ele utilizou os operadores booleanos, que é AND, OR e NOT, que são os principais. Ele utilizou o OR, ou seja, para ele, não importa se o meu trabalho vem no título, no resumo, ou nos próprios descritores do trabalho. E quando eu for precisar, eu vou ver isso. Não importa se é gestante ou se é paciente. Para ele, quando ele juntar com os outros descritores, a minha pesquisa vai ter o mesmo resultado entre gestante e paciente. Lembrando que gestante é o status do paciente e paciente é o meu problema. A gente tem aí 2 formatos dentro do texto. A gente tem o status do paciente e a gente tem o paciente. Ele usou o AND, que é para você passar para uma próxima chave, e começou com acompanhantes formais em exames físicos, que é o meu descritor do I, que é o interesse, que é o descritor central, vamos dizer, o descritor que representa tudo que vai vir depois. E ele usou o OR para mães, OR para cônjuges e OR para amigos e também para pais. Ou seja, para ele, o descritor central é acompanhantes formais em exames físicos. Mas se vier um trabalho falando que a percepção dos pacientes, dos gestantes, na sala de pré-parto com mães, para ele vale. E mães faz parte do meu descritor central, que é acompanhantes formais em exames físicos. Como todos os outros, como cônjuge, amigos e pai. Tá? Aqui poderia ter uma infinidade de outros termos que estão dentro do termo central, que é acompanhantes formais em exames físicos. Beleza? E aqui, por último, ele tem o problema, o contexto, que é o CO dentro da estratégia PIB.
que é salas de parto ou salas de pré-parto. São a mesma coisa, mas que são, vamos dizer assim, termos sinônimos, que significam a mesma coisa em situações diferentes, tá? Vocês estão entendendo? A gente está terminando já. Acho que então, né? Então, ninguém falou nada? Bem. Então, aqui ele foi lá no Scopus, que é uma base de dados internacional, e foi e colocou as palavras-chave dele, os descritores dele. A gente tem que entender que cada base de dados ela vai ter um formato de pesquisa específico. Se a minha base de dados é internacional, eu vou pesquisar em inglês ou em português? Claro que é em inglês. Se a minha base de dados é nacional, eu posso pesquisar em inglês e em português. Porque a maioria dos trabalhos a gente sabe que são publicados em inglês, no estrangeiro, tá? A língua estrangeira universal. Então, as bases de dados nacionais, elas não permitem pesquisar em inglês e português. As bases de dados internacionais, não. Apenas em inglês. Se for uma base de dados que tem a linguagem espanhola, a gente vai utilizar o espanhol. Se tem lá o mandarim, vai utilizar o mandarim. O latim, que é uma língua morta, você vai utilizar o latim. Se a base de dados utiliza como linguagem um sinal de fumaça, você vai pesquisar fazendo sinal de fumaça. O que é que eu estou querendo dizer? Adapte a sua pesquisa à base de dados que você está naquele momento. A maioria dos nossos trabalhos, eles têm 3 ou 4 bases de dados, que variam de bases de dados nacionais e internacionais, tá? Tem a BBO, tem o PubMed, tem o Lilas, varia. Então, a gente vai adaptar a cada base de dados. Por isso que vocês viram que nas metodologias a gente colocou o termo em português e o termo em inglês associado, beleza? Então, ele colocou aqui, vejam que ele colocou o P primeiro, tá? Segue essa ordem sempre de pesquisa. O meu problema, um paciente, ele colocou pregnant woman e operin, ou seja, paciente ou gestante. Ele colocou aqui o formato de pesquisa, que é artigo, o título do artigo, resumo e palavras-chave, que o Word, Abstract e artigo title. E ele foi para os termos booleanos. Ele utilizou o AND e colocou toda a chave de pesquisa que compõe o I, que é o meu interesse, por aquilo que envolve o problema. Depois ele fez outra chave booleana, colocou o AND e colocou a parte final, que é o contexto, o CO. Nesse caso, no nosso CO, salas de pré-parto e salas de parto. Beleza? Nesse caso das COPs, a gente utiliza inglês, como eu já falei. Partindo para outra base de dados, ele utilizou o mesmo formato, tá? Só que aqui em português. Vocês vejam. E a gente já está aqui na BVS, que é nacional, beleza? Então, aqui ele pesquisou, ele achou 4 artigos nessa chave de pesquisa para essa base de dados. Não se assustem quando forem pesquisar em base de dados de língua inglesa, em base de dados estrangeiras, internacionais, perdão. Não se assustem se acharem poucos artigos. Geralmente, essas bases de dados internacionais têm menos artigos mesmo, porque são bases de dados mais criteriosas. Então, são pouquíssimas pessoas que conseguem publicar. Nesse caso, ele achou 4 artigos. Depois disso, você pode alterar aqui, já conversando um pouco sobre o BVS, a forma de apresentação. Você pode colocar apenas títulos e autores, título, autores e resumo, tá? Você escolhe, se você já quiser dar uma lida nos seus artigos. E, perdão, aqui, ó, vocês conseguem ver minha seta? Dá para ver a setinha? Alguém diz aí? Alguém manda no chat, que eu não estou escutando ninguém. Se alguém quiser estar falando, eu acho que não está saindo áudio. Sim, tá. Vocês estão me escutando, né? Que eu não estou escutando ninguém mais. Tá tudo mudo aqui. Beleza. Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo aqui, tem aqui a opção de imprimir.
E essa opçãozinha aqui, que é a que mais a gente vai utilizar, no caso da BVS. Todas as plataformas, elas têm isso aqui, tá? Cadê a seta aqui? Vocês vão utilizar essa daqui quando chegar, botou a chave de pesquisa, viu assim, surgiu, botei minha chave de pesquisa no BVS e os resultados foram 328 artigos. Você não vai ler todos os 308 títulos nesse momento, não. Você vai vir aqui, tá? Você vem aqui, é a opção salvar. Você pode imprimir, você pode salvar. Você salva, cria uma pasta com o nome. Bota assim, artigo, MIP, base de dados BVS, ou só BVS. Você salva esses arquivos com títulos e resumos, ou só com títulos e autores, você que manda, e deixa lá guardadinho. Passa para a próxima base de dados e vai guardando tudo direitinho. Quando terminar, você começa as próximas fases. E vocês viram lá que eu separei as nossas pesquisas por estudos primários, secundários e amostra de revisão. Porque acho que todo mundo já entendeu, mas eu vou dar uma explanada aqui. Os meus estudos primários são aqueles que, quando eu colocar a minha chave de pesquisa, me vem um resultado. Tá? Apareceram 3.138 artigos no resultado. Essa, na base de dados BVS. Essa é a amostragem dos meus artigos primários. Quando eu li resumo e título, apliquei esse resumo e título, a minha pergunta norteadora, como tem na nossa metodologia, vai para a segunda fase, que são os estudos secundários. A minha amostra secundária de estudo. São aqueles estudos que eu apliquei a minha pergunta norteadora, li resumo e li título. Pronto. Ficaram, Adriel, da BVS apenas 11 artigos. Quando eu fui para a minha amostra final, e aí nessa amostra final eu vou ler o meu artigo todinho, desses 11 ficaram 5. Esses 5 são a minha amostra de revisão. São os artigos da BVS que eu vou incluir no meu trabalho. Tá? Eu não estou escutando vocês, não sei porquê. Mas vocês mandem perguntas se vocês têm no chat. Eu vou ver aqui. Alguém fala alguma coisa, ver se eu estou escutando vocês. Mas eu não estou escutando. Deixa eu ver aqui se eu paro de gravar, se pausa e recolhe.